A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Continuando os nossos devocionais diários, convido os irmãos hoje a nós meditarmos ainda no capítulo 3 do livro de Atos, epígrafe muito importante em que nós vamos aprender um pouco mais juntinhos da palavra de Deus. Dos versículos 11 a 26, está escrito assim: E, apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles e no alpendre chamado de Salomão. E, quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que fosse solto, concedido um assassino. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde na presença de todos nós. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes isto, como fez também os vossos governantes. Mas estas coisas que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Aleluia. E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim, e ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel e os que seguiram depois, todos quantos falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades. Um texto um pouco longo, mas de uma baita importância para nós, uma tremenda importância para nós. Então vamos meditar agora, baseado nesse texto, no tema: a voz do povo não é a voz de Deus, e ela também não representa o povo de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus, nem do povo de Deus. Este livro de Atos dos Apóstolos deve ser lido, ou deveria ser lido, por todos os cristãos,
recém-convertido, velhos convertidos, mas todos os cristãos que professam a sua fé em Cristo Jesus. Quantos ensinamentos vindos da parte de homens de Deus, empoderados do Espírito Santo, para para enobrecer ainda mais o nome do nosso Salvador. No capítulo 3, nesses versículos 11 a 26, nós vemos que Pedro e João, os apóstolos da igreja primitiva, após praticar o que a graça os deu de poder, curando um paralítico, qual ficou muito feliz e muito grato, e todos viram dessa maravilha, eles dois, e o paralítico também, vão juntos testemunhar a todos a manifestação do poder, mas não do poder deles, mas o poder dado ao nome sobre todo nome, ao qual eles testemunhavam, e nós testemunhamos hoje, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos ali ficaram perplexos durante essa ministração, e com temor atribuíram aos apóstolos este feito, porque a fé do homem é limitada, e eles acreditavam que eram eles dois que o poder e a cura eram provenientes deles dois. Mas Pedro, homem de Deus, cheio do Espírito Santo e da graça, os exorta imediatamente com essa pregação que não só leva à reflexão, como ao arrependimento e à verdadeira conversão, até os dias de hoje, até o dia do Senhor. O versículo 14 enfatiza muito bem o ocorrido em que a voz do povo, guiados por sua ignorância e com sua incredulidade, condena à morte o Salvador, o seu próprio Salvador, enviado pelo Pai, por Deus, para tirar não só os seus pecados naquele tempo, mas tirar o pecado do mundo até a consumação dos séculos. O versículo 14 diz: mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que fosse concedido um assassino. Olha isso. Então, a voz do povo é mesmo a voz de Deus? Sabemos que não houve nada aleatório neste plano, pois é um plano divino. Já havia sido anunciado, conforme a palavra disse também, que todos os profetas anunciaram todas essas coisas. Mas isso só confirmou o crédito que o homem dá às coisas do homem e o descrédito que o homem dá às coisas de Deus. E a voz do homem, não sendo a voz de Deus, naturalmente não pode ser considerada como a justiça e nem a justiça para um povo de Deus, mas sim a justiça daquele que é puro, aquele que é imaculado, aquele que mesmo sendo tudo isso, puro, imaculado, fiel e justo, sofreu e bebeu do cálice da ira por todos os nossos pecados, porque ele não tem nenhum para que mereça essa ira. Não sejamos iludidos, irmãos, com essa de que a voz do povo é a voz de Deus. Mas sabemos e cremos que aquele que tem uma vida santa, lavada pelo sangue de Jesus, como Pedro e João neste dia, e tem a sua palavra, e tem a palavra de Deus como a sua justiça para apacentar um pequeno rebanho e até guiar grandes nações, o próprio Espírito Santo de Deus confirma, testifica para o seu povo, que somos nós, que é ele usando as suas ferramentas para a sua própria glória, e não para a glória do homem, que não tem a sua própria justiça a seu próprio favor. Sejamos cada vez mais gratos a esse Deus, gratos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tomou do cálice da ira para salvar-nos, para nos tirar desse poço, desse lamaçal de pecados, e não caiamos de forma alguma nessa de que a voz do povo é a voz de Deus. Não representa. O que representa a voz de Deus é a sua santa, inefável, imutável e poderosa palavra. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.